quando a gente pensa em saúde mental ou quando a gente vai para o aspecto mais patológico, ou seja, de transtornos psiquiátricos, a gente sabe que a regra é que hajam comorbidades, ou seja, mais de um transtorno ou Uhum. mais Uhum. uma gama de sintomatologias, né? Então, acredito que isso também deve ter acontecido contigo, né? De um paciente que aparentemente chegava na terapia com uma depressão, com um quadro depressivo, mas havia uma comorbidade de um transtorno de personalidade, ou traços de um transtorno de personalidade, ou até mesmo outras questões que acabam te levando para isso, né? Sim. É uma das coisas que eu acho que em aula, como professores, a gente sempre precisa deixar muito claro, né, nas aulas de pós-graduação, o quanto é importante a gente saber dos critérios diagnósticos, saber Perfeito. das diferenciações diagnósticas também, que é muito, entre aspas, fácil, né, a gente cair dentro de um diagnóstico por acreditar que ele fecha todos os critérios estabelecidos pelo DSM, por exemplo, ou pela CID, e achar que é isso, Uhum. né? Mas inúmeras vezes existem comorbidades, existem diferenciais que a gente precisa estabelecer e é um trabalho muito mais refinado. E Uhum. para isso a gente precisa conhecer muito bem o terreno onde a gente está pisando, né? E saber também estabelecer quais são realmente os critérios que se encaixam, quais não são e para qual caminho faz mais sentido ir com aquele paciente. Lembrando sempre que as evidências são sempre atualizadas, a gente tem novas pesquisas saindo a todo tempo, a gente precisa ser criterioso com relação a essas novas pesquisas e resultados também, inclusive também com relação ao DSM. Uhum. Mas acho que é bem importante ressaltar sempre que essas mudanças, né, dentro de um diagnóstico, dentro de uma característica, acontecem e a gente precisa ficar atento como profissional. Perfeito, e eu acho que isso já pode até nos levar para um outro lado da nossa conversa, que é quão importante tu vê o DSM, porque querendo ou não, é o que a gente tem nesse momento, né? Para quem não sabe, o DSM é o manual diagnóstico estatístico que a gente tem da APA, né? Que é a American Psychological Association, que vai estar nos ajudando e vai estar nos dando esses critérios para a gente poder fazer diagnósticos dos nossos pacientes com determinadas psicopatologias. A gente também tem a CID, que é o a CID, que é mais voltada para todas as Médicos. patologias, né? Então sai apenas da questão psiquiátrica, mas ela vai também para questões metabólicas e assim por Isso. diante. Uhum. Quão importante tu vê o diagnóstico? E quão importante tu vê a utilização e o conhecimento desses critérios para poder fazer um diagnóstico? Uma baita pergunta. A gente precisa ser. Acho que a primeira coisa que eu falei um pouco antes também, a gente precisa ser crítico e ter um olhar crítico Uhum. com relação aos manuais que existem hoje. Uhum. O que isso significa? Significa que a gente precisa estar atento para ver se isso realmente faz sentido para aquele paciente, para essa população que a gente está atendendo, para a cultura que a gente está inserido, etc, etc, etc. E também saber se aquilo que está sendo dito realmente é atualizado com relação às pesquisas que estão sendo feitas. A gente teve uma atualização agora do DSM para o Uhum. DSM-5TR e também uma atualização do CID-10 para o CID-11, que tem sido colocado em prática cada vez mais e tem atualizações que são interessantes que foram feitas, Uhum. mas mesmo assim a gente ainda precisa dialogar mais, eu acho, que sobre os transtornos de uma forma geral. Uhum. Mas pensando numa população unicamente e exclusivamente clínica dentro do consultório, é importante o profissional saber dessas características para começar a entender qual que vai ser o guia, qual vai ser o norte desse tratamento. Se a gente pensar em terapia cognitivo-comportamental, a gente tem uma busca muito grande por estabelecer objetivos e estabelecer também um plano de tratamento que faça sentido. Uhum. Dentro das TCCs, de uma forma geral, esse também é um dos preceitos. E para que isso fique claro e para que a gente realmente tenha um norte claro, é preciso que essas características estejam frescas, né, dentro da cabeça dos clínicos. Não, perfeito. Eu acho que o que tu traz aí é fundamental, até porque quando a gente vai fazer essa análise crítica da evidência e a gente vai pegar o que a gente tem de melhor evidência para uma determinada demanda clínica, a gente precisa saber muito bem o diagnóstico, porque uma avaliação errônea, uma avaliação que não está atenta a critérios bem estabelecidos, pode nos levar a fazer um tratamento que está muito distante do que o nosso paciente precisa. Então, Exatamente. até essa questão da gente, por mais que o DSM, a CID, Uhum. tenham suas Uhum. críticas e, de novo, importante a gente conseguir criticar, é importante a gente conseguir olhar e ter essa visão
crítica, né? Não necessariamente de crítica, não necessariamente, é ruim. Não, de avaliar mesmo, bem meticulosamente. De ter critérios de avaliação. Exato, ser bem meticuloso para a gente poder também tomar essas decisões clínicas, né? Sim, exatamente. O Hoffman, no congresso no Congresso Mundial de Terapia Cognitivo Comportamental em 2018, se eu não me engano. O da Alemanha. O da Alemanha. O Hoffman deu uma palestra e ele é um dos revisores do DSM, né? E o Hoffman falou muito, bateu muito na tecla da importância da gente sim ter os critérios e ter eles como parâmetro e como auxílio para avaliar a população clínica e para direcionar tratamentos, mas ao mesmo tempo também lembrar sempre que a pessoa que está na nossa frente é uma pessoa, um ser humano. Sim. E a gente precisa olhar para o ser humano e para as dificuldades, para as necessidades que esse ser humano tem e para onde ele precisa caminhar para que ele tenha uma melhora e uma busca mais saudável para ele. E é muito legal de poder ouvir e pensar no Hoffman falando isso, porque para quem não sabe, o Hoffman também escreveu um livro junto com o Reis sobre o além do DSM, né, que tem esse olhar além do manual de critérios diagnósticos, e ele trabalha muito com essas questões processuais de transtornos mentais e assim por diante. E tem até uma frase no livro dele, do Hoffman, do Reis e do Lorscheid, que é: pessoas não são critérios diagnósticos, pessoas são indivíduos em sofrimento com sua história, histórico e objetivos. Então, a gente poder olhar além disso. Óbvio, a gente precisa ter esse olhar para a gente conseguir também difundir e olhar para essas outras questões. Porque uma coisa não está descolada da outra. Tu poder ter esse olhar pro diagnóstico também não tá querendo dizer que tu vai colocar de lado a subjetividade daquela pessoa. E eu acho que esse acaba sendo um equívoco que muitas pessoas acabam tendo quando aprendem sobre diagnósticos. Né? Eu vejo muito receio dos clínicos em usarem critérios diagnósticos para pensar sobre esse desenvolvimento do paciente, né? Vejo muito isso em supervisão, né, da dificuldade que alguns supervisionantes têm de começar a pensar realmente, tá, mas por que isso aqui faz sentido? Por que o paciente apresenta tais características, tais outras, tais sintomas? Aonde que isso se encaixa? Né? E muitas vezes a dificuldade de realmente englobar isso em alguma característica diagnóstica faz com que o tratamento seja difuso, né? Que foi o que a gente acabou de falar. Então, sim, a gente precisa, de certa forma, como um guia, mas ele não é o único guia. Não. Né? Ele não é o único norte. E que nem tu acabou de citar a frase, a gente precisa olhar além do DSM e além de outros manuais que possam vir a existir em algum momento. E o ir além é olhar para a pessoa como um todo, junto com o transtorno que pode ou não estar acompanhando esse indivíduo. Exatamente.